Olá, o DataCast 360 Graus apresenta o IA em Contexto, uma série de episódios onde entrevistamos grandes lideranças brasileiras com suas visões em tecnologia, dados e inteligência artificial. O IA em Contexto é uma produção do Centro de Dados e Inteligência Artificial do INSPER, em parceria com a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software. Eu sou o professor André Felipe, vou entrevistar Lauro de Lauro, diretor de comunicação e marketing da ABS, e nós vamos falar sobre a verticalização da inteligência artificial e o impacto nas indústrias de software do Brasil. O Lauro é especialista em comunicação estratégica e posicionamento institucional, né? Ele conduz narrativas que conectam inovação, políticas públicas e mercado. Bom, Lauro, a gente está falando sobre verticalização da inteligência artificial nas empresas de software. Eu queria começar entendendo da sua perspectiva o que muda na estratégia de produtos das empresas. Bom, obrigado por estar aqui com você. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente debater um tema que é bem recente, bem atual e que vem numa velocidade muito grande, né? O ponto que a gente tem que começar a discutir é o que é uma IA vertical, né? A IA, como forma geral, a gente já usa no GPT, no Gemini e tudo mais, né? Que ela está pronta para você fazer uma série de respostas. Quando você fala de uma IA vertical, ela se especializou em resolver problemas de negócios complexos. Ou seja, ela atua numa forma bastante dirigida e resolve problemas de negócio que são o que a gente busca no dia a dia quando você está numa empresa, quando você está tentando resolver alguma coisa do negócio, tá? Então, essa é a primeira coisa importante aqui da contextualização, tá bom? E quando você vê, então, essa IA se verticalizando, as empresas tendo essa nova oportunidade de utilizar, o que muda em relação ao posicionamento dessas empresas, né? Como é que a comunicação delas também vai ser impactada? Sim. Ó, a primeira coisa é por que essa IA vertical está crescendo, né? Os sistemas atuais, a grande maioria é construída há 20 anos, 10 anos, ou 8, 10 anos, elas são normalmente sistemas de gestão de negócio, os famosos RPs, né? E ele, por ter uma abrangência e resolver muitos problemas de negócio, normalmente ele não atinge verticais de nicho. Ele não quer, é muito difícil resolver problemas muito específicos. A IA vem para resolver isso. Por isso que a gente chama de IA vertical. Ela complementa ou ela expande uma função de negócio que antes não era muito inteligente ou muito importante resolver daquela forma. Por quê? Porque era um certo nicho, né? Então, dando um exemplo, professor, a interação humana de vendas. Um vendedor precisa saber quanto ele tem que atingir de meta ou como ele vai visitar, quem ele vai visitar essa semana. É fácil ir num sistema de gestão e fazer a pergunta ali no teclado, né? Só que ou ele tem uma informação de dashboard, alguma coisa, ou ele vai conversar hoje com uma IA vertical e falar assim, qual é a minha meta mesmo que eu tenho que atingir? Qual o meu cliente que compra com maior volume? Qual é o meu produto que eu vendo com maior margem? Então, essa é uma vertical específica de inteligência artificial plugada a um sistema de gestão, onde estão os dados principais, o core do negócio de dados da empresa, e ela complementa essa uma função que a princípio era uma função de teclado-tela, só que ela vai mais longe, porque ela começa a te dar outros insights. Então, esse é o modelo da IA vertical, é resolver problemas complexos ou interações humanas, tá? Que antes eram tela-teclado. Lauro, quando a gente vê então essa IA se especializando, né, entrando em agendas muito bem específicas nessa questão de verticalização, a gente começa a confirmar aquilo que a gente já sabia, que a IA vai romper paradigmas e vai eventualmente mudar modelos de negócio. Como é que você enxerga, né? Que novos modelos de negócio podem emergir? Como é que as empresas, principalmente as empresas de software, podem estar atentas a essas oportunidades? Ótima pergunta. A gente vê uma situação onde essas IA verticais estão crescendo rapidamente em adoção e investimento, né? Via os VCs, os fundos. Por quê? Porque a adoção é muito rápida. E a gente troca a forma de interação com o sistema. E o ser humano quer os meios mais simples. Vídeo, áudio, interação direta, né? O teclado e tela está cada vez ficando mais longe do nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto é, os ERPs, os sistemas de gestão, têm que se adaptar rapidamente, porque eles vão perder valor de mercado. Ele pode se tornar um elemento que tem só o core do dado, que é fundamental, é importante, mas ele perde a interação com a ponta do negócio, que é quem consome o dado. Isso é uma modificação importante. O mercado tem uma necessidade de se adaptar rapidamente.
Porque imagina que você tem um valor total de receita sendo corroído por essa vertical que está vindo. Então, os sistemas, os ASVs em geral, têm que estar atento nessa modificação de mercado e construir esses IA verticais, complementando o seu core principal. Se isso não acontecer, ele vai perder valor de mercado. Perfeito. Essa questão de, aí eu coloco na sua posição de diretor de comunicação e marketing na ABS, né? Qual é o desafio e como é que você recomenda, né, das empresas comunicarem essa verticalização, o avanço da IA, até mesmo suas próprias soluções de software, sem explorar muito a hype? Como é que a gente faz uma comunicação eventualmente mais coerente, com propósito e que gera valor aí agregado nessa cadeia? Muito boa. Eu acho que o ponto, eu vou responder dois blocos aqui, rapidinho, né? Primeiro as empresas de software deveriam resolver problemas que hoje elas não resolvem no seu próprio core, e isso naturalmente vai fazer esse usuário que já é dentro do seu ecossistema de consumo uma melhoria. Então esse é o primeiro ponto. A comunicação ela parte sabe aquele relatório que eu tinha que construir para você? Não, faz a pergunta que eu te dou o relatório, o gráfico, a informação já pronta para consumo. Então esse é uma direta, a comunicação mais direta do consumo do dia a dia. Tá? Num segundo momento, a segunda resposta da pergunta as empresas de software precisam mostrar que estão atuando fortemente na construção dos seus IAs para resolver problemas de negócio. Eu sempre levo para problemas de negócio porque o geral, ele é uma condição muito aberta. Se você usar um GPT, ele vai te responder uma série de questões, né? Mas ele não vai responder especificamente daquele problema de negócio baseado num dado específico da tua companhia, do teu negócio. Então a comunicação passa muito de mostrar para o mercado essa adoção da IA como parte do core. Então hoje está todo mundo preocupado com a reforma tributária. O RP tem que se preocupar, as SVs têm que se preocupar, né? Imagina que a gente tem mais de 1.500 RPs no Brasil. De RP de cervejaria, de estacionamento, de academia, há grandes RPs que são mais genéricos, né? Então, olha o mercado de transformação necessária que a gente tem, tá? Então, o ponto principal é que se a gente não fizer isso como negócio, né, uma IA externa pode tomar esse lugar, esse pedaço, porque ela vai consumir o dado que tiver disponível. Então, o acesso é acesso ao dado disponível. Então, a comunicação passa por mostrar para o mercado como essa empresa está se movendo e quais as IAs que ele está utilizando, IA vertical ou mais genéricas, mas para resolver problemas de negócio. Esse é o ponto principal desse movimento, tá? Acho que é um pouco de aproveitar a oportunidade que quando o software já está inserido numa organização, tem acesso a dados e é muito provavelmente inserido nos processos, usar isso como um diferencial e começar a ter uma IA muito mais personalizada, mais específica, né, que vai frente às IAs mais amplas, que são, né, as grandes disponíveis aí dentro, né? Perfeito. Acho que A grande disponível não vai resolver um problema do negócio. Ela vai indicar um caminho, mas não vai resolver o problema do negócio. Então, dificilmente uma IA vai responder. Essa é mais genérica, assim, o que eu tenho que vender esta semana para atingir a minha meta? Até porque se alguém expor esse dado por uma IA genérica, ele está abrindo a companhia para fora, todas as informações. Então, essa é uma combinação entre essa IA vertical, usando dados específicos de uma companhia, dando um valor de mercado e dando um valor para o consumidor. Perfeito. E aí, para a gente fechar, eu queria te ouvir, quais são as suas perspectivas, pensando eventualmente nos próximos 3 anos para o Brasil e no mercado de software. Como é que você enxerga aí alguns imperativos que precisam estar na agenda das empresas de software, né? Algum ponto de atenção que você queira trazer aqui que a gente possa ajudar as pessoas, né, a ficar com um pouco mais de clareza, né, e objetividade na agenda de IA nas suas empresas e no desenvolvimento de software no Muito bom. Brasil? Acho que o primeiro as empresas de software estão no movimento, não talvez na velocidade que a gente conhece lá fora, né? Mas elas estão nesse movimento. Então tem 3 caminhos muito típicos, né? Investir no desenvolvimento interno com sua equipe própria. 2, fazer acordo com novas startups, até a aquisição dessas novas startups é uma forma de acelerar o modelo, né? de incorporar isso, tá? E um terceiro usar associações, usar academia. Acho que a gente usa pouco a academia, né? Então a academia pode ajudar bastante, né? As universidades,
as faculdades todas, para acelerar esse processo de adoção. Não é um modelo simples de se adotar. Tecnologicamente está tudo disponível. Só que você fazer isso dentro de uma máquina que já tem 10, 20 anos de construção de código e fazer com que isso aconteça com a mesma velocidade que uma startup faz, é mais difícil. Você sabe bem disso. Então, essa combinação, eu diria que esses 3 pontos são a forma de a gente, como modelos de software brasileiro, ASVs e grandes RPs e pequenos RPs, se movimentem rápido para isso. Né? Então, nos próximos 3 anos, acho que a gente vai ver muito disso. Vai ver muito de, opa, eu vi uma empresa que eu posso trazer para o meu ecossistema, seja em parceria, seja em acordo, uma JV ou uma compra acionária. Tá? Segundo, a gente for buscar informação junto à academia, junto às faculdades e de modelos, vamos fazer projetos juntos, vamos trazer essa oxigenação para dentro. Né? E dentro disso, o mercado de profissionais está se acelerando também. Né? A gente sabe que o Brasil é um potencial de cérebro exportado para todo lugar, né? E a gente tem toda a capacidade de fazer. Então, eu acho que a questão é só do movimento. A gente vai ver uma aceleração muito grande nos próximos 3 anos. Eu tive agora no Web Summit em Lisboa, na semana retrasada, 2.700 startups. 90% tinha a plaquinha IA. Então, é uma vibe? Ainda é. Né? A gente tem um boom de informação, é importante estar na plaquinha escrito IA, mas é um movimento forte que não tem volta. Né? Então, nos próximos 3 anos, a gente vai ver mais. Naturalmente, para quem passou por todos os ciclos, mortes de tecnologias e empresas, mas adoção forte quando ela é firme, que é o caso da IA. Exato. Acho que explorar bem esse ecossistema, né, encontrando parcerias e alavancas aí para navegar bem, né, em alguns momentos que são hypes, mas que são tendências que estão vindo aí muito forte, né, vai ser um elemento de diferenciação para essas empresas, né? Total. Então, queria te agradecer, foi um prazer Obrigado. te ouvir, que a gente tenha outras oportunidades de produzir conteúdos como Muito esse obrigado. juntos, tá bom? Estamos aqui. Obrigado. Você. Esse foi mais um DataCast 360 Graus, IA em Contexto, um evento produzido pelo Centro de Dados e Inteligência Artificial do INSPER, em parceria com a ABS, né, um momento em que a gente reflete sobre o impacto da inteligência artificial no mercado e na sociedade. IA em Contexto é uma pausa para a gente refletir sobre o impacto da IA. Se você gostou, compartilhe, curta o conteúdo para que a gente possa produzir novos conhecimentos aqui, discussões tão importantes sobre a inteligência artificial no Brasil. Muito obrigado.